Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, que é o pastor José Alves. Eu quero dar a você as boas-vindas ao primeiro podcast da Assembleia de Deus aqui de Gramado. É uma alegria estar com todos vocês. Estamos aqui hoje realizando um sonho de um projeto que estávamos sonhando já há algum tempo, em poder criar esse espaço aqui para abençoar a sua vida. E neste primeiro podcast eu estou recebendo aqui o meu amigo, pastor Marcelo Cruz. Nós encerramos ontem, domingo de Pentecostes, a nossa campanha 50 Dias de Poder, com a conferência Empoderar. E tivemos o privilégio de recebê-lo aqui conosco. Pastor Marcelo Cruz, ele é pastor sênior da Verdade Igreja na cidade de Tubarão, CEO do Colégio Legado. Ele também é casado com a pastora Andréia Cruz, pai do Arthur e do Vitório. Além de palestrante, líder, pastor, pregador, autor do livro Acelere o Seu Destino. Vamos falar sobre o livro hoje. É um grande amigo, caminhamos juntos há praticamente 10 anos, sonhando com a expansão do reino de Deus para a nossa geração. Bem-vindo, meu amigo, pastor Marcelo Cruz, ao primeiro podcast da Assembleia de Deus de Gramado. Obrigado, pastor José Alves. Uma honra estar com você aqui depois desse fim de semana maravilhoso. Deus fez algo lindo na conferência Empoderar. Tive o privilégio de poder ministrar nas 3 celebrações deste domingo e vi o quanto a igreja está aberta, continua aberta, né, ao mover do Espírito Santo. O Senhor tem feito algo poderoso em Gramado, no Rio Grande do Sul. Sabemos dos grandes desafios que há no sul do Brasil, do qual eu faço parte também. Mas nós temos visto a mão de Deus agir, né? Então, uma honra. E agora também aqui, nesse primeiro episódio do podcast, que Deus abençoe sua vida e que essa ferramenta alcance milhares de pessoas que estão espalhadas por diversos lugares. Obrigado pelo convite. Uma alegria, querido, poder estar aqui com você, te receber. Vamos falar depois sobre o livro, vamos falar sobre vida, ministério, transição, igreja. Pastores, quando se encontram, sempre falam sobre igreja, sobre o reino de Deus. Marcelo, você foi, antes de ser pastor, também atleta, não é? Jogador de futebol. Por quais equipes você passou durante sua carreira? Eu comecei como toda criança, né, começa apaixonado por futebol, aos 9 anos, indo para as escolinhas, né, e rodando vários lugares desde cedo, adolescência, com viagens aqui, viagens ali. Mas aos 14 eu começo a sair de casa, quando eu começo a fazer essa trajetória, né, de passar por testes em clubes expressivos. E então uma peregrinação por vários clubes. Com 15 anos eu saio de casa para fazer esse sonho, né, se tornar uma realidade. Então eu começo a passar por clubes como o Cruzeiro, onde eu fico por um período de teste. Depois eu vou para o Bahia, Salvador. E esses 2 clubes iniciais, e depois até que eu vou para o Paulista de Jundiaí, onde eu firmo um contrato, e ali eu começo no juvenil, fico por um tempo, e chega uma oportunidade de ir para a França. Na França, eu fui aos meus 16 anos, joguei por 2 temporadas no FC Metz da França, uma experiência incrível, onde eu aprendi tantas coisas, inclusive um outro idioma. Isso foi uma faculdade que a vida me deu, né? Volto da França, vou para o São Paulo Futebol Clube, jogo por 2 temporadas no São Paulo, e aí começo a rodar outros clubes, né? Como Paranavaí, disputando o Paranaense, depois Atlético Goianiense, rodo em 2 clubes no interior de Goiás, e venho para o Mojimirim, e no Mojimirim eu estou me preparando para começar a Série B do Brasileiro. Foi quando Deus mudou a rota da minha vida, né? E eu vou então para o mundo dos negócios, e ali eu começo uma nova fase e vou empreender por 5 anos, até que depois chega o chamado pastoral, e de lá para cá é onde eu tenho
gasto a minha vida, me dedicado na formação também de liderança, enfim. Então esse é um pouquinho o resumo da minha trajetória. Maravilha. Esses dias eu estava assistindo um documentário sobre um grande time de futebol e vendo os bastidores, trabalho em equipe, o técnico, os jogadores de alta performance, né, um grande time da Europa, e comecei a ver assim, muitas semelhanças entre princípios de disciplina, formação de equipe, resiliência. Você que atuou, não é, integralmente no mundo dos esportes através do futebol, como que essa dinâmica da vida de atleta influenciou a sua liderança? Tem alguma coisa a ver? Não tem? Na minha opinião, tem tudo a ver, né? Inclusive, um dos capítulos de Acelere Seu Destino, eu dei o título de Musculatura de Vencedor. Por quê? Por conta da semelhança, né, desse desenvolvimento de uma musculatura de fé. E eu faço essa analogia com o futebol, né? Obviamente que a fé não é um músculo, mas eu digo que a fé é como um músculo, que ela precisa ser desenvolvida, ela precisa ser tonificada, ela precisa ganhar força, sabe? E você falou uma coisa, Zé, sobre atletas de alta performance. E isso foi uma das coisas que eu vi muito no mundo do futebol, né? Hoje, se você vê um atleta de alta performance e comparar com um atleta amador, tem algumas coisas que rapidamente você percebe. Mas uma das características que distingue bem um atleta de alta performance de um atleta amador, além, né, obviamente, da sua capacidade técnica, tática e dom mesmo, mas é a se submeter a um treinamento rigoroso e constante. Então, isso eu trago muito para a liderança, né? Eu lembro assim, de vários tipos de treinamento que nós fazíamos. Um jogador, quando termina um treinamento, ele vai para o alojamento, isso ainda na categoria de base, ele pegava aquelas borrachinhas que a gente comprava em farmácia, né? Que usava para fazer as fundas, os estilingues, né? E a gente fazia um treinamento de borrachinha, onde você colocava no pé da cama e no seu próprio pé e ficava fazendo um movimento repetitivo por inúmeras vezes para ganhar musculatura. Então, atletas de alta performance, eles não se contentam por aquele treinamento que é feito com todo mundo, mas ele vai cuidar de uma alimentação pós-treino, ele vai fazer o seu pré-treino, ele vai se dedicar mais do que o normal. Enfim, ele vai fazer coisas que só atletas de alta performance são capazes de fazer. Então, eu tive muitos treinadores. Tive treinadores que foram amigos, tive treinadores exigentes, tive treinadores que extraíam o melhor da gente, tive treinadores que nos colocavam sob pressão o tempo todo. Então, isso foi me trazendo um aprendizado para a caminhada de fé e de liderança. Então, hoje, quando eu faço uma retrospectiva, eu vejo que foi uma preparação de Deus ao longo da minha história, onde o Senhor não desperdiçou absolutamente nada, porque Ele nunca desperdiça nada, e isso me desenvolveu até aqui. Então, eu vejo muita semelhança, sim. Ainda falando sobre esse aspecto da vida de atleta para a questão da liderança, eu vejo que você é uma pessoa que tem disciplina e tem processos, tanto na sua vida, no seu estilo de liderança, a gente tem acompanhado isso. Como que você vê a falta de disciplina e a falta de processos limitando a liderança, a vida de muitos líderes, inclusive de igrejas? O brasileiro, a cultura brasileira por si só, não é uma cultura de pessoas disciplinadas. Mas quando nós entendemos o reino de Deus,
a gente consegue ver claramente a importância das disciplinas. A começar pelas disciplinas espirituais. Né? Um líder que ele quer se tornar um líder de, entre aspas, alta performance, fazendo um link com a vida de atleta, ele precisa ter as suas disciplinas espirituais. Então eu estou falando das coisas básicas. Eu estou falando de, por incrível que pareça, eu estou falando de vida de oração, eu estou falando de leitura da palavra, estudo, sabe, aquele aprofundamento. Eu estou falando sobre leituras, ainda sobre cultura, né? Como é importante você desconstruir uma cultura da falta de interesse pelas literaturas. Então, o líder, ele não pode se dar ao luxo de não ser um aficionado por literaturas, em todos os aspectos, as ênfases, né? Obviamente que você vai ser seletivo, mas eu estou falando de disciplinas espirituais. Mas tem outras disciplinas que elas são fundamentais para a vida de um líder que está buscando voos ainda mais altos. Então eu estou falando de disciplinas que vai envolver o seu dia a dia de trabalho. Eu estou falando de disciplina onde aquela busca por um crescimento constante, porque seguidamente nós podemos ser tentados a nos acomodarmos. Você falou sobre processo. Essa é uma das principais coisas que eu falo em Acelere Seu Destino. O processo é tão importante quanto o destino. Então tem gente que quer chegar num destino maravilhoso, mas não se submete ao treinamento rigoroso que o processo é capaz de dar. Então é no processo que você desenvolve disciplinas, sejam elas espirituais como de desenvolvimento pessoal, que vai te levar a um destino que você sonhou, que Deus tem para você, enfim. Então disciplina faz parte de líderes que estão em busca de um crescimento maior. Maravilha. E essa questão do processo e disciplina, eu acho que um dos maiores desafios é você fazer todos os dias quase que a mesma coisa. E eu estava ouvindo um pastor falar sobre isso, e ele dizendo o desafio que nós líderes muitas vezes enfrentamos no processo é você fazer todos os dias aquilo. Você como atleta, obviamente, se acostumou com isso, né? Todos os dias, aquele treinamento, aquele processo, aqueles exercícios. E como você disse, o brasileiro, por si só, por natureza, não é muito dado essa questão de disciplina. E eu acredito que essa falta de disciplina e de processo tem limitado muitos líderes. Muitas vezes, não é? Eu também me sinto muito desafiado. A tendência da gente é ser meio aleatório, meio instintivo. Aqueles que acreditam ainda numa inspiração do Espírito Santo, no agir do Espírito, tem a tendência de muitas vezes negligenciar os processos do dia a dia, como você disse, principalmente das disciplinas espirituais. Vamos falar um pouquinho de transição. Você, como eu também, assumiu a liderança de uma igreja que já vinha sendo liderado por pastores anteriores, e uma excelente igreja. E é um desafio também, quando você assume uma excelente igreja, que está tudo bem, tudo caminhando, mas que precisa ir também para um outro estágio, para um outro nível, uma próxima etapa. E gostaria de te perguntar quais, na sua experiência, têm sido os principais desafios no processo de transição de uma igreja, de acordo com o que você tem vivido com a pastora Andréia, ali em Tubarão. Primeiro, Zé, eu gosto de separar uma transição em 3 fases básicas. Primeiro, quem está, né? Vamos imaginar então uma transição de liderança de pastor sênior de uma igreja, mas isso se aplica em qualquer área. Então vamos lá. Tem uma pessoa que está liderando uma igreja por alguns anos, ou por muitos anos. E ela vai escolher. Nós acabamos de ver uma transição agora na Saddleback Church, né?
do pastor Rick Warren. Eu gosto de uma transição que ela é separada em 3 fases. Então, a primeira delas é: o líder faz e aquele que vai sucedê-lo olha. Depois, fase 2, ambos fazem juntos. Fase 3, o líder que sucedeu ou que está em sucessão, que é o novo líder, ele faz e o anterior olha. Então, quando a gente consegue respeitar essas 3 fases, o líder que está em atuação faz e o novo olha, depois o segundo, ambos fazem juntos, e a terceira fase, o novo faz e o antigo olha. Isso vai dar segurança num processo de transição. Agora, é claro que esse processo ele pode ser de curto prazo, de médio prazo ou de longo prazo. Isso vai, obviamente, depender da complexidade do caso, né? Se você pega uma igreja que tem 50 anos, 60 anos, 70 anos, você pega uma empresa onde ela tem uma cultura muito bem estabelecida e você tem um processo de formação, isso é feito organicamente. Então, a melhor maneira, na minha opinião, de fazer uma transição, e esse talvez seja um dos grandes desafios que nós encontramos, é fazer de uma maneira orgânica a ponto da organização não sentir o impacto da transição. Eu não estou dizendo que vai ser tudo a mesma coisa a partir da transição. Se fosse tudo a mesma coisa, eu não teria necessidade de fazer a transição. Mas é importante minimizar, amortecer o impacto da transição. Então, o desafio que eu vejo hoje é um novo líder, ao assumir uma função, ele não queira reinventar a roda e desconsiderar todo o trabalho feito até o momento. Esse é talvez um dos principais desafios na transição. Você falou sobre cultura, Marcelo, e nos processos de transição que eu tenho observado, muitos líderes, quando estão nesse processo, quando eles estão na terceira etapa, não é? Você faz, eu olho, a gente faz juntos. Aliás, eu faço, você olha, nós fazemos juntos, você faz e eu olho. Isso. Quando está no processo de assumir de fato, é o que eu tenho observado. Tem um livro chamado Novo Código da Cultura, do Sandro Magaldi e o José Salib Neto, que eles falam sobre cultura e artefatos. Algumas pessoas começam a transição pelos artefatos. O que seriam os artefatos? Vou trazer a igreja para uma visão mais contemporânea, vou pintar diferente, vou colocar luz, vou colocar tecnologia, e acha que muitas vezes fazer uma transição é isso, sem trabalhar a questão da cultura. E aí, quando começa pelos artefatos e não pela cultura, dá aquele choque, né? Acontece aquele bloqueio, as pessoas que estão no grupo não estão entendendo nada, e a cultura ainda não foi trabalhada para a próxima etapa. Como que você vê esse processo de uma criação de uma cultura para o processo de transição? Quando eu falo em cultura, eu gosto de puxar uma frase de um filósofo grego chamado Heráclito, que ele disse que a mudança é a única constante. Começar pelos artefatos é um erro de processo sem partir da premissa da transformação da cultura. Então, veja bem, hoje nós temos uma realidade de muitas igrejas. Pegar o exemplo que você deu. Uma igreja pintando as paredes de preto. Artefato. Se você olha hoje a Mosaic, do pastor Erwin McManus, é uma igreja que já está numa nova fase dos artefatos. Então ela voltou, e eu fui em Los Angeles, na Mosaic. Você chega em Los Angeles, na Mosaic, é uma igreja na Rua da Calçada da Fama,
aonde comunica todos aqueles artistas, sabe? O Ervin tem essa pegada de se comunicar com uma nova geração, com um estilo diferente. Então, a Mosaic em Los Angeles, ela é praticamente um teatro, um lugar de teatro, né? Então, tudo escuro, tudo preto. Ok. Isso a gente acaba vivendo no Brasil, aquilo que acontece nos Estados Unidos, com um certo delay. Então, hoje, muitas igrejas caminharam para essas mudanças de artefatos, inclusive a minha. Mas hoje você olha para o Ervin McManus, na Mosaic, você vai ver uma igreja toda branca, meia nude. Tá. Chega a doer os olhos. Mudança de artefato. Tá, mas era branca, passou para preta, agora volta para branca de novo? De novo. Não tem problema. O que é importante? A mudança é a única constante. Porque esse não é o âmago da questão. O que é importante numa cultura? Estabelecer a mudança como um padrão. É como em casa. Tem horas que eu não tenho condições para comprar um sofá novo. O que a gente faz? Muda o sofá de lugar. Mas por que mudar? Não é mudar por mudar, mas é mudar para oxigenar. É mudar para tirar as pessoas e a organização da inércia. Então, quando você muda, quando você estabelece uma cultura de mudança, isso vai gerando muitas coisas positivas. Exemplo. Eu não sou dono desse cargo, eu não sou apegado nessa função. Hoje a parede é preta, amanhã ela pode ser branca e daqui a pouco ela pode voltar a ser preta de novo e vice-versa. Por quê? Porque não é sobre isso. Isso são só maneiras em que nós usamos para nos conectarmos ou tocarmos nesta geração. Quando nós conseguimos falar com essa geração. Isso tudo é sobre abordagem. Isso não é a essência. Então, cultura é imprescindível para um líder que está num processo de transição. Foque na cultura e deixe que os artefatos eles são adaptados com a cultura. A gente costuma dizer que a cultura almoça a estratégia no café da manhã. Importante que você falou, uma cultura de mudança, não é? Porque muitas pessoas elas fazem algumas transições ou começam a liderar e parece que entra num estágio de acomodação e é como se fosse escrito em pedra, não é? Faz as coisas para não mudar mais, não é? E aí quando precisa se reconectar com a realidade, com o momento, com as novas gerações, tem dificuldade. Porque como não aconteceu um processo de mudança, mas não tinha uma cultura de mudança. Mudou só para aquele momento, para aquele líder, para aquela geração ou para aquele próximo estágio. E o próximo estágio é difícil, porque tudo que foi construído foi para ser mais ou menos fixo. Quer dizer, não mudamos, estático. Não vai mexer mais. E aí é que eu vejo esse problema, não somente de criar uma cultura, mas uma cultura de mudança. É interessante que você falou do pastor Rick Warren, Saddleback. Você assiste alguns vídeos dele da década de 90, esses dias estava vendo alguns vídeos dele da década de 80. A maneira como ele se vestia, o estilo de culto. No próprio campus, onde a igreja está estabelecida já há anos, é diferente. É diferente. Ele diz, olha, nós mudamos o nosso estilo de música muitas vezes, nosso estilo de roupa muitas vezes. Por quê? Cada geração vai exigindo respostas. E aí, Zé, você deu o exemplo do pastor Rick Warren, lembrando que ele é um homem de 67 anos. Então não tem a ver com idade. Não. Tem a ver com uma mentalidade. O próprio McManus, ele tem mais de 60 anos. Exatamente. Você olha para ele assim... Então, às vezes a gente fala assim, vamos fazer uma mudança. Não, aqui nós não vamos mudar, porque sempre foi assim. Mas então é por isso que nós temos que mudar, é porque sempre foi assim.
Maravilha. Então, porque sempre foi assim, é a premissa que nós precisamos para estabelecer uma cultura de mudança. É confortável? Não. Não é. É fácil? Não. É gostoso? Nem sempre. Mas é importante. Porque se você não mudar, sabe o que acontece? Com o passar do tempo, a gente vai continuar dando respostas aonde não tem mais perguntas. Uhum. É mais ou menos a ideia de você querer coçar aonde não está mais coçando. E no processo até de transição de Saddleback, nós estamos vendo, não é? O Rick entendendo que a igreja, ele dizendo, Saddleback precisa de um pastor com uma cara nova. E o pastor que vai assumir agora tem 40 anos, processo. Mas quando ele anunciou, ele disse, nossa igreja sempre trabalhou com processos de mudança. Sempre esteve pronta para mudar. Na sua experiência na igreja em Tubarão, desde que você assumiu, quais foram as principais transições que você tem trabalhado na igreja para esse novo momento da igreja ali na cidade? Tubarão foi liderada, primeiro, né, quebrando paradigmas, por uma mulher por 25 anos. Né? O fato de nós transicionarmos em novembro de 16, isso foi uma mudança muito importante. A cosmovisão da igreja mudou, né? Então, foi desafiador por isso. Porém, esse processo de transição foi de longo prazo. Uhum. Então, eu não apareci da noite para o dia, né? E não estou dizendo que transições que são feitas, onde a pessoa que assume aparece da noite para o dia, estão erradas. A gente está vendo a Saddleback, né? Que traz um pastor que estava fora do contexto de igreja local para assumir. Mas dentro de uma cultura de igreja batista e americana, isso cabe muito bem. É a cultura deles. É a cultura deles. No Brasil, certamente teria muita dificuldade, porque a cultura é outra. Dentro da minha denominação, não é? Assembleia de Deus, dentro da mesma denominação, sendo do mesmo estado, você pegar um líder de uma outra cidade e ir para uma igreja em que ele não foi criado naquela cultura, já existem muitos desafios. Acredito. Sendo da mesma denominação e do mesmo estado. Que passa pelas mesmas formações basicamente bíblicas, teológicas. Cosmovisão, DNA. Então, eu fiz parte de um processo de transição em que isso durou em torno de 15 anos. Quando nós oficializamos uma transição, né, nos bastidores, então nós trabalhamos em 2 anos até acontecer. Mas eu estou falando daquilo que foi oficial. Mas a transição ela já começou lá atrás, né? Então, a partir do momento que eu assumo a liderança da igreja, é claro que tem desafios. Um grande desafio é assim, você tem você falou uma coisa importante, né? Quando você tem um líder muito forte, ou melhor, quando você tem um líder que não fez um bom trabalho, qualquer coisa que você faça, uau! Mas e quando você tem que foi o meu caso, né? Uma líder que me antecedeu, extremamente carismática. A pastora Marisa era uma pessoa amada, uma pessoa amada, uma pessoa brilhante, uma liderança incrível, uma mulher com uma força de impulsionamento e de a lei do magnetismo, que é o que o John Maxwell fala, meu Deus, um poder de atração muito grande. Então, suceder uma pessoa nesse nível é um grande desafio. E uma igreja que estava bem, vinha muito bem, obrigado. A igreja a igreja no seu melhor momento, e ela com gás para ficar mais tranquilamente 10, 15 anos na liderança, mas ela entendeu de Deus que era importante mudar,
que era importante mudar. Quando a gente faz essa transição, o desafio cai no meu colo. Tá bom, como eu vou pelo menos manter o trabalho que ela fez, né? Então me pega muito mais novo, querendo manter o coração de todas as pessoas que começaram com ela, me conectando com a minha geração e de olho naqueles que estavam chegando. Então, como você equilibra essas bolinhas, né? É um malabarismo da liderança. Quer dizer, é um malabarismo. E não é fácil. Porque eu não posso ser um inconsequente e querer agora focar nos jovens, adolescentes, e ganhar uma nova geração e esquecer daqueles que começaram a igreja. Zé, eu estava falando ontem na conferência que nós vivemos debaixo de céus abertos das orações que nós não fizemos, dos jejuns que nós não consagramos, sabe, daquilo que a geração passada gerou. Então hoje eu vivo debaixo de céus abertos porque quem me antecedeu orou, jejuou, se consagrou, fez e aconteceu. Então eu preciso ter um coração de honra. Qual é a minha incumbência? Eu preciso cuidar dessas pessoas que foram sempre colunas na igreja. E quando você faz isso, e eles compreendem dentro de uma cultura de mudança, quando nós estávamos para transicionar de uma igreja de prédio próprio, pago, no melhor lugar da cidade, Tubarão, muito bem valorizado, para um lugar alugado, na beira da BR-101, na rodovia. É óbvio que os meus olhos estavam também pensando como aqueles que construíram, colocaram cada tijolinho aqui nesse prédio vão entender essa mudança. Até que um irmão, que ele começou a igreja conosco, ele me chama na casa dele, pastor, eu queria tomar um café, vamos lá na minha casa. E eu chego lá na casa dele e ele falou assim, sabe por que eu te chamei aqui? Para dizer que eu estou admirado pela sua coragem. Maravilha. É isso mesmo, pastor. Nós temos que continuar crescendo. Nós temos que continuar expandindo. Eu estou falando de um senhor que começou a igreja, que fez parte da comissão de construção daquele prédio. Podia muito bem dizer, onde já se viu? Era o que eu esperava daquele café. O que você está pensando? Menino, o que você quer inventar agora? Isso não é responsável. Zé, quando a gente transiciona, nós tivemos um crescimento instantâneo de 20%. Uau! 20% instantaneamente, só pela mudança da igreja. A cada domingo nós temos pelo menos 50 mãos levantadas de pessoas decidindo por Jesus. Nós chegamos a fazer 5 cultos no prédio que nós estávamos antes. Nós não tínhamos mais espaço. O calçado estava limitando o crescimento do pé. A partir do momento que nós ampliamos a possibilidade de receber mais pessoas, as pessoas vieram. Só que para isso acontecer, um passo de fé precisou ser dado. E quando você faz isso em transição, sem perder as pessoas que fizeram parte de toda a história, eu considero isso sucesso. Sucesso de uma liderança. Eu não estou falando de mérito, eu estou falando de processo. Processo. Você falou aí sobre essa questão, não é, de procurarmos manter, é um dos grandes desafios, manter aqueles que construíram e ao mesmo tempo estar aberto para os que estão vindo. Provavelmente, todo o processo de transição, e com você não foi diferente, nenhum pastor quer perder pessoas. E eu estou aprofundando um pouquinho esse tema aqui, porque eu sei que esse podcast vai ser assistido e ouvido por muitos pastores que estão em processo de transição. E essas são perguntas que eu recebo de amigos que estão também nesse processo. O pastor Carlito Paes, ele diz uma frase, não é? Se você perder pessoas porque você tem uma visão, ok,
problema é você perder porque você não tem visão nenhuma. Como é que você administra a situação que eu já tive que lidar com ela? Pastor, não tenho nada contra a sua pessoa, não é nada pessoal, mas é uma visão que eu não quero continuar caminhando juntos. Como pastor, o nosso coração fica apertado. Como é que você tem lidado com isso em processo de transição? Vou frisar o que você acabou de dizer. Pastor não gosta de perder pessoas. Mas por quê? Por conta dos números? Não, porque pastor ama. Porque pastor se importa. Porque pastor é humano. Porque pastor investe. Então, quando você investe numa pessoa, você espera a contrapartida de aliança, de doação, de compromisso, de longo prazo. Caminhada a longo prazo. Caminhada a longo prazo. Tudo bem, essa premissa bem estabelecida, a gente vai também esbarrar em momentos como esse, onde alguém vai chegar em algum momento, como diz o Rick Warren, aconteça o que acontecer, pessoas vão te deixar, e a gente tem que aprender a lidar com estas situações. Ao mudar de um lugar de 25 anos para um novo lugar, pouquíssimas, mas houveram pessoas que não foram, que não nos acompanharam. Por quê? Porque agora nós somos uma igreja diferente? Não, até porque nós mudamos geograficamente, tem pessoas que não podem mais se deslocar, porque ela ia a pé para a igreja. O que você vai fazer? Você não vai transicionar por este motivo? Não, você não pode, porque você tem uma visão de expansão. Então, uma situação não pode te limitar para uma transição. Então, pessoas vão te deixar. Agora, se as pessoas te deixarem porque está faltando uma visão, então, peraí, é hora de o pastor fazer uma avaliação. E uma das coisas que eu acho fundamental é rodar pesquisas na igreja. Pesquisa, de tempos em tempos, você rodar uma pesquisa. Sabe por que não fazemos pesquisas? Porque nós temos medo das respostas. Medo da resposta. Pastor, o som é bom? O som está agradável? Temos medo. Um líder novo, ele não quer fazer essa pergunta porque ele vai ouvir dos mais velhos. O som está estridente. A bateria está insuportável. Está insuportável. Ele vai ouvir dos mais novos. Meu Deus, nós precisamos aumentar esse volume. Então, lidar com isso é um grande desafio. Mas nós não podemos perder pessoas por falta de visão. Mas nós temos que liberá-las e deixá-las ir na bênção quando o que está fazendo a sair é justamente a visão que temos. E a visão que temos dada por Deus, ela não pode, você não pode abrir mão. Você tem que ser responsável com aquilo que Deus está te comunicando. Ultimamente recebi algumas palavras de Deus, através de várias pessoas. E nesta última semana, na semana que passou, eu reuni 2 grandes grupos, se não os mais importantes da igreja, para fazer mudanças por conta das palavras que Deus liberou. Ou seja, eu preciso ser responsável pela palavra que Deus está dando. Eu não posso agir com descaso. Se Deus está falando, eu preciso fazer o odre. Eu preciso eu preciso fazer a estrutura. Eu não posso produzir o vinho novo. O vinho novo quem vai mandar é o Senhor. É o Espírito Santo que vai ser derramado. Mas o odre, a estrutura, isso é minha responsabilidade. Então eu tenho que manter a visão, eu preciso cultivar a missão, mas eu não posso ter medo de perder pessoas. Sabe por quê, pastor Zé Alves, que muitas pessoas não transicionam? Por esse motivo. Porque tem medo de perder pessoas. Estão na mão de pessoas, da opinião das pessoas. Peraí, mas a gente vive para a audiência de um só. O que mais importa é agradar a Deus. Toda unanimidade é burra. Se você achar que vai fazer um processo de transição e ser unânime em tuas ações, esqueça. Nem começa. Nem comece.
Porque cedo ou tarde você vai desagradar alguém. Marcelo, vamos falar um pouco sobre conexões. Você é uma pessoa que tem tido a oportunidade de estar em vários lugares, em igrejas que para nós aqui no Brasil são inspiradoras, Mosaic, Saddleback, esteve na Bethel, outros lugares também. Aqui no Brasil também tem se conectado com muitos pastores e líderes, fazemos parte da Rede Inspire já aí, desde o início. E como líder, como que para você é importante estar conectado? Tanto você, como líder, como a sua igreja, estar conectado com outras redes de relacionamentos e de igrejas que estão procurando fazer a diferença nesse tempo. As conexões, elas são fundamentais para um líder que quer acessar o seu próximo nível. Eu estou na Rede Inspire há 12 anos, um relacionamento muito profundo com o pastor Carlito Paes, um homem que é uma grande referência para mim como líder, como pessoa, como homem, como pai, como marido. O pastor Carlito me inspira demais. A Rede Inspire tem sido uma plataforma de grande impulsionamento para a liderança da igreja brasileira, hoje com mais de 700 igrejas associadas. Então é um ambiente. Eu gosto de falar de conexões dentro de um ambiente. É mais do que você chegar lá e pegar um recurso audiovisual. É mais do que você chegar lá e baixar uma série de mensagens. Mas é uma ambiência. Você se conecta com pessoas que estão à sua frente, que estão começando, pessoas que estão no mesmo nível. Então você encontra várias realidades, vários cenários. A gente só muda de endereço, mas os problemas são os mesmos, os desafios são os mesmos. Agora, como você vai lidar com eles é que faz a diferença. Uma vez eu recebi um amigo seu, pastor Oséias, e ele chegou para ministrar na nossa igreja, e ele falou assim, gente, eu vou falar uma coisa muito profunda e teológica. E aí eu falei, o que vai sair? Ele falou assim, olha, eu quero dizer uma coisa para vocês, uma coisa é uma coisa, e outra coisa é outra coisa. É típico dele. Mas ele aprofundou o tema dizendo, olha, uma coisa é o que fizeram com você. A outra é o que você vai fazer com o que fizeram com você. Uma coisa é a dor que você passou. A outra coisa é o que você vai fazer com a dor que você passou. Uma coisa é a história que você construiu até aqui. A outra coisa é o que você vai fazer com essa história que você construiu até aqui, porém daqui para frente. Então, quando você está nesta ambiência de relacionamento, quando você está conectado com outros líderes que vivem os mesmos problemas em outras realidades, dentro de seus contextos, a sua mente expande. A sua visão, ela expande. Se não me falha a memória, foi o Walt Disney que disse que aquilo que você viu não sai mais de dentro de você. Então tem coisas que você vê, e eu vejo há 12 anos na Rede Inspire, é como você chegar em São José dos Campos e ver aquele campus de 200 e poucos mil metros quadrados. Aquilo que você viu não sai mais de dentro de você. Ou seja, você que tem uma igreja num padrão e você viu uma coisa de grande inspiração, não tem como você ver aquilo e desconsiderar. Nós compramos uma área de 41.700 metros quadrados porque a minha mentalidade foi esticada. Porque eu chego em São José dos Campos e aquilo que eu vi não sai mais de dentro de mim. Porque eu chego na Bethel, em Redding, aquilo que eu vi não sai mais de dentro de mim. Porque eu chego no campus de Lake Forest, na Califórnia, na Saddleback, e aquilo que eu vi não sai mais de dentro de mim. Porque eu vejo aquilo que está acontecendo no campus Ballantines, no Stephen Furtick, da Elevation Church, e aquilo não sai mais de dentro de mim.
Então isso vai te permitindo se conectar com pessoas e ver o que Deus está fazendo. Porque há um mover do Espírito, Zé, sobre a terra. E a gente precisa ver aonde o Pai está trabalhando. Importante, você falou inclusive isso aqui na nossa conferência. Uma vez que a sua mente é expandida, ela não volta mais para o mesmo nível. E o que eu tenho percebido também é que quando você não se expõe a ambientes, a atmosferas, a relacionamentos fora do teu habitat natural, dos relacionamentos do seu dia a dia, parece-me que você vive uma saturação mental, de atmosfera, que você fica patinando. Porque você atrofiou. Isso. É o mesmo do mesmo, as mesmas conversas, o mesmo ponto de vista. Você falou aqui, não dá para ser unanimidade. Eu vi uma frase de alguém que disse o seguinte: se numa sala todo mundo pensa exatamente igual, alguém não está pensando. Alguém não está pensando. Então, como é importante essa questão, Marcelo, das conexões, justamente pelo que você falou, para a expansão da consciência. E para você ir refazendo a sua atmosfera, uma renovação de atmosfera, porque essa saturação parece que vai asfixiando, né? Atrofiando e asfixiando a visão do líder, e daqui a pouco ele para no tempo. Deus está fazendo coisas maravilhosas. O texto de Isaías disse: veja, eu estou fazendo uma coisa nova, só que você não está vendo. Então, como importante é estarmos conectados com pessoas e com ambientes que nos inspiram, que nos desafiam. Eu também vivo isso, né? Concordo com você em gênero, número e grau, que estar em ambientes como São José dos Campos, Igreja da Cidade, é impossível você voltar para a sua cidade, a sua igreja, e continuar pensando no mesmo nível. Aproveitando essa questão das conexões, você tem se conectado com muitos líderes e você tem ouvido o que Deus tem trazido ao coração deles para esses ambientes. Nós estamos vivendo um momento pós-pandemia. Teve igrejas locais que entraram em crise, igrejas locais que fecharam literalmente as portas e infelizmente não conseguiram voltar. Líderes desistindo do ministério, das suas igrejas, porque parece-me que perderam um pouco da esperança. Mas você acabou de dizer que Deus está fazendo algo lindo. Com as conexões que você tem tido, o que você tem visto, assim? O que o Espírito Santo tem trazido para você do que Deus está fazendo nesse momento e está preparando para nós num momento bem próximo? Hoje a gente percebe uma nova geração se levantando, né? Eu faço parte da Sociedade Suprassumo da Liderança, junto com o Theo Hayashi e o Daniel Lara Jr. Deus deu algo também para o Theo muito incrível, né? Depois de um ano que ele passou de um tempo sabático na Jocum com o Lauren, que é um senhor de mais de 80 anos, o coordenador geral da Jocum. E nesse tempo de mentoria, Deus comunicou muitas coisas ao Theo e ele dividiu isso com a gente. Então, nasce a Sociedade Suprassumo para falar com esta nova geração de pastores e líderes que estão tentando entender esse tempo de retomada no pós-pandemia, porque antes você, para saber o que Deus estava fazendo, você tinha que pegar o seu carro, ou um ônibus, ou um avião, e ir lá em São Paulo numa conferência, num congresso, e isso era muito esporádico, né? Os acessos, eu estou falando de alguns anos atrás. Mas hoje, a um clique, você tem acesso a tudo. A tudo. Então, há uma saturação de informação,
ao mesmo tempo que há uma necessidade de discernimento espiritual daquilo que o Espírito está trabalhando neste novo tempo. Então a gente está juntos nesse propósito de ajudar a formar uma nova geração de pastores e líderes da igreja brasileira, ensinando, aprendendo, descobrindo, aprendendo uns com os outros, essa via de mão dupla, como lidar com o nível de influência que nós estamos tendo hoje. Porque hoje todo mundo quer ser voz, mas quem não senta para aprender não pode se levantar para ensinar. Então, o que o Senhor está fazendo? A gente sabe que o mundo mudou muito e muito rápido. A pandemia acelerou esse processo de mudança. Então, por que igrejas fecharam? Porque igrejas não conseguiram dar uma resposta para esse tempo. Outras tiveram seus problemas, como muitas coisas podem ter tido problemas, mas a gente precisa fazer uma leitura um pouco mais ampla. Aonde o Pai está trabalhando nesta nova temporada? Então, ao me conectar com essas pessoas, isso tem expandido a minha mente também. Não sou uma pessoa que frequento diversos ambientes, eu procuro ser seletivo, né? Para que a sua visão ela seja mais aguçada, mais apurada. Mas ao fazer parte desses ambientes, isso tem, sem sombra de dúvida, expandido a minha visão como liderança. Porque hoje existe uma nova geração que precisa também aprender a lidar com a sua capacidade de influência. Então você tem que ter uma visão muito maior do que a sua capacidade de influenciar. Quando você tem uma influência maior do que a sua visão, você certamente vai ter um gap. E isso vai gerar um prejuízo. E a gente tem visto hoje. A gente tem visto hoje prejuízos também de uma nova geração que se levanta sem uma base, sem uma mentoria, sem um cuidado de coração. Por quê? Porque não se submete a um processo de alguém que fale ao seu coração, de alguém que aponte aquilo que precisa ser mudado e transformado. Então isso é fundamental, você ter pessoas que falem ao seu coração. Maravilha. Você falou aí, ter uma visão maior do que a capacidade de influência. E tem um livro do Rancharan chamado Know-How, e ele fala que é a diferença daqueles que sabem, daqueles que não sabem o que estão fazendo. Então, eu tenho uma grande visão, mas e a capacidade de liderar essa visão? Uhum. E a capacidade de colocá-la dentro dos processos. E sem conexão, sem pessoas para te ajudar, como é que se coloca isso dentro dos processos? E eu tenho observado que muitos líderes têm falhado nesse gap e, infelizmente, não têm tido a humildade suficiente para poder parar, para poder entender, ouvir. Por isso que você falou aí a questão do TEL, não é? Depois de Descende, 3 estádios cheios, podia muito bem, não é? Se colocar nessa posição e ser essa voz que não ouvia mais ninguém, não é? Mas foi lá, parou, conversar com alguém, acho que 3 vezes, ou no mínimo 2 vezes a idade dele, para poder entender esse novo momento. Eu acredito que a nossa geração ela é muito, muito ágil, estamos vivendo em épocas de metodologias ágeis, mas acredito que os processos de Deus obedecem o tempo de Deus. E acredito que um dos grandes desafios que a gente tem é encontrar essa cadência do ritmo que não extrapola, mas que também não se atrasa, entender esses processos. O time de Deus. Isso. Por isso que liderança cristã é uma arte, não é? É uma arte espiritual. Vamos falar um pouco sobre o livro Acelere Seu Destino. Na minha opinião, um dos temas de livros mais interessantes que eu já li. Sem Tempo para Perder. Como é que surgiu a ideia, Marcelo, do livro?
Bem, Zé, Acelere Seu Destino nasce de um encargo do Espírito ao ver pessoas perdendo tempo. A gente convive com muitas pessoas, eu falo isso não só no ambiente da esfera da espiritualidade ou da religião, mas no mercado, na política, na economia, na educação. Ver pessoas perdendo tempo com o passado, perdendo tempo com picuinhas, perdendo tempo com aquilo que não merece a nossa atenção. Então o livro é uma resposta a isso, né? De ajudar as pessoas a encontrar o seu ritmo. Porque o meu ritmo não necessariamente é o seu ritmo, e vice-versa. Então quando você encontra o seu ritmo, aquilo que Deus tem para você, isso vai acelerar o teu destino. Um livro de 10 capítulos, de 248 páginas, onde eu conto, além de princípios, né, mas eu vou contando um pouco das histórias que eu vivi tanto no mundo do futebol, quanto no mercado de trabalho, assim como também no ministério pastoral. Isso tem me dado eu tenho encontrado uma graça de Deus, porque não é sobre mim, é sobre o Senhor, mas um favor de Deus de poder ajudar pessoas que estão estagnadas, que estão vivendo um tempo de inércia, que se acomodaram no seu conforto. Eu digo que você precisa começar a ficar incomodado com o seu conforto. O seu conforto precisa te colocar para fora. Porque a fé nos empurra para fora da zona de conforto. Então, Acelere Seu Destino vem para empurrar as pessoas para fora da zona de conforto e ser uma resposta a uma inércia que alguém possa estar vivendo em qualquer área. Você falou ali na conferência uma palavra que me tocou bastante. O dia que você descobrir quem você é, você não vai querer ser outra pessoa. Você trata sobre essa questão de autenticidade também, porque você diz, cada um de nós temos um ritmo, estamos em contextos diferentes, temos uma formação como pessoas diferentes. E você falou também na conferência bastante sobre essa questão de comparação. Como é que uma pessoa consegue romper com essa questão da comparação, Marcelo, e viver o destino que Deus tem para ela? Porque hoje nós temos acesso a tudo. Então, ninguém vai postar no seu Instagram uma foto do seu pior momento. Nós sempre queremos postar uma foto do nosso melhor momento. Porque inconscientemente ou conscientemente nós queremos impressionar as pessoas. Só que isso se torna, ou ele pode se tornar uma patologia, pode se tornar doentio. O efeito comparativo é muito destrutivo para uma sociedade que precisa encontrar a sua verdadeira identidade. Ser original nos dias de hoje é cada vez mais um desafio. Porque você, ao ter acesso a tudo e a todos, isso te gera um parâmetro. Então, a chance de uma pessoa ela emburacar, porque ao olhar a performance do outro, ela não consegue chegar próximo, ela se sente muito aquém, isso gera um estresse tão grande. Isso pode desembocar num processo depressivo. Então, tratar desse assunto à luz da verdadeira identidade que o Senhor tem para nós é fundamental. Então, sim, a hora que eu descobrir quem eu sou, eu nunca mais vou querer ser outra pessoa. Porque eu preciso ser a melhor versão de mim mesmo. Eu preciso ser o melhor Marcelo. Eu tenho que ser comparado comigo mesmo como eu fui ontem. Então, hoje eu preciso ser melhor do que eu mesmo na data de ontem. E não comparado com você. Ter pessoas que nos inspiram, ter pessoas que nos dão um bom parâmetro, isso é ótimo. Você ter referências, isso é fundamental. Agora, quando você entra num processo comparativo, isso é doentio. Então, sim, eu falo disso em Acelere Seu Destino.
isso também tem sido motivo de cura para muitas pessoas. Glória a Deus. Eu tenho visto muitas igrejas fazendo a série de mensagens, inclusive. Acelere o seu destino. A igreja da cidade, inclusive, fizeram a série. Estamos chegando no final, Marcelo, do nosso podcast. Quero te agradecer por separar esse tempo precioso de estar conosco, nosso primeiro podcast. Esperamos uma outra oportunidade para estarmos juntos. Então, suas considerações finais nesse nosso espaço aqui, em nome de Jesus. Pastor Zé Alves, obrigado você pelo convite. Sei o quanto você nos bastidores, uma pessoa tão autêntica, tão verdadeira, tão sincera. E quando você vai para um púlpito, você só revela aquilo que você construiu fora dele. Eu falava na conferência, ouvi isso de alguém, que é muito melhor um púlpito vazio do que um vazio no púlpito. E eu vejo você tão cheio de Deus, tão carregado da presença do Espírito Santo, tão altruísta, uma pessoa que está sempre lendo, uma pessoa que está sempre com conhecimento para compartilhar. Então eu fico muito feliz de fazer parte, junto com você, de uma geração que quer deixar um legado. Salmo 145 diz que uma geração contará a outra os grandes feitos do Senhor. E você tem sido essa pessoa. Então obrigado pela sua amizade, obrigado por poder sentar na sua mesa e poder repartir um pouco daquilo que Deus tem falado comigo. Aprendo com você e isso tem nos permitido construir juntos uma trajetória, porque o reino de Deus é um reino de amigos. Então, obrigado pelo convite, que Deus abençoe sua vida. Espero que aquilo que a gente compartilhou aqui tenha gerado sementes poderosas no seu coração. E se você não está contente com aquilo que está colhendo, quem sabe é a hora de você plantar novas sementes. Deus abençoe. Obrigado mais uma vez, Zé. Obrigado, Marcelo. Deus abençoe você, pastor Andréia, o Arthur, o Vitório, toda a Igreja Verdade em Tubarão. Amém. Que o Senhor continue dando expansão àquela igreja maravilhosa que tanto tem abençoado a cidade de Tubarão e tem abençoado o Brasil. Nós temos sido inspirados por tudo aquilo que o Senhor já vinha trazendo e continua trazendo através da vida do ministério de vocês. E esperamos em breve recebê-lo novamente aqui na nossa igreja para encontros como esse que nós tivemos na nossa conferência Empoderar. Deus abençoe a sua vida, muito obrigado por ter estado conosco, investido o seu tempo e nos acompanhar neste primeiro podcast. Fique aí sintonizado, fique ligadinho, porque em breve os próximos episódios. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.